Galera, muito obrigado pelos 540 mil inscritos. Eu não sei nem como agradecer vocês por isso, mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar aí aos 550 mil inscritos, galera. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 2016 likes. E agora, bora lá! Arlequina questiona para todos os reféns como seria se todos fossem para um mundo maravilhoso, onde toda comida é deliciosa e toda cama é quente e acolhedora. No meio desse discurso, um homem vê a amarra em sua boca cair e implora por sua vida perante a mulher. De repente, o Coringa chama sua amada, que se anima ao declarar que vai levar todos os presentes para esse novo mundo. Enquanto isso, numa sala de operações altamente tecnológica, alguns cientistas conseguem colocar à disposição o início de um teste, que é permitido pela chefe, essa que observa o resultado através do vidro da sala. Quando a polícia chega para libertar os reféns feitos pelo Coringa, um deles tenta avisar que uma bomba está acoplada ao corpo dele, mas é tarde demais. O dispositivo explode e devasta o andar inteiro, cena que o Coringa faz questão de ressaltar com uma trilha sonora tocada por ele próprio. Oficiais da polícia montam uma barreira de carros à frente para impedirem a passagem, mas a Arlequina dispara um lança-mísseis contra a barricada, enquanto seu marido desvia dos destroços arremessados pelo ar. Segundo o Joker, esse é o mundo novo que ele queria, então ele rasga os sacos de dinheiro que roubou, fazendo a grana voar para todos os lados e atraindo a multidão como moscas ao redor do esterco. Coringa não acha o mundo moderno apenas feio, ele o acha injusto. Nesse meio tempo, o experimento perdia potência, mas a chefe manda colocar ainda mais pressão na máquina para gerar uma sobrevida que poderia finalmente abrir o portal desejado. Logo a carga é colocada no máximo, acionando o sinal de alerta enquanto o corpo de uma mulher usada no experimento sofre com a sobrecarga no interior da máquina. Tocando a sua canção sem errar uma única nota, o Coringa tem certeza que até aqueles burgueses que vivem do bom e do melhor, dando ordens dia após dia para os seus lacaios, sabe que esse mundo é injusto. A Arlequina questiona se todos, desde os mais ricos aos mais pobres, desejam abandonar o barco e ir para esse outro lugar. Então o palhaço afirma mais uma vez que esse é um mundo novo. Emocionado, o amor da sua vida usa seu taco de beisebol para mandar mais alguns abençoados para lá. Na cabeça do Coringa, o desejo da humanidade por uma vida alternativa parte da alma de cada indivíduo, que não para de gritar por dentro que esse não é seu verdadeiro eu. Porém, as pessoas não têm coragem de dar o próximo passo para se libertar dessa prisão, e essa é a tarefa do casal mais bombásticos de Gotham City. Mas é claro que um trabalho tão puxado exige algumas paradas para reabastecer, e é isso que eles fazem assim que a Arlequina puxa o freio de mão para parar o carro de frente pro bar. Aquele lugar se parecia mais com um funeral, onde homens mal encarados ignoravam a presença da palhaça. Logo ela se dirige ao barman e pede uma bebida extremamente doce, além de questionar se por acaso o KJ tirou uma folga. O bartender responde que ele pegou um resfriado, pelo que ficou sabendo, porém Harley avisa que simplesmente inventou esse nome. Ao escutar isso, o homem tenta reagir, então a mulher apaga o cara com uma garrafa de vidro. Na sala de pesquisas, o experimento estava indo de mal a pior, com sua intensidade fugindo de controle. Apesar disso, a chefe exigia que o processo continuasse. Enquanto a Arlequina lidava com os capangas do lado de dentro, do lado de fora o Coringa fazia o mesmo, até que unidades militares vieram ao reforço da polícia, disparando contra o carro do alvo. Ao escapar do olho do furacão, a Arlequina tenta entrar em contato com seu docinho, até que uma samurai entra no caminho da criminosa. A Arlequina não faz ideia do que uma guerreira japonesa do século XII quer com ela, mas esse oponente não parece ter tempo para conversa fiada, uma vez que ataca sem dar explicações. No intenso embate entre as duas, Harley sente que não tá lidando com uma capanga qualquer de fundo de bar, e logo a habilidade da samurai com a espada coloca a rival no chão. Usando o que tinha pelo caminho, a Arlequina vai criando obstáculos para fugir, até arrebentar um cano da parede que agora poderia ser usado como arma. Ironicamente, mesmo que o cano tenha equilibrado a luta, a palhaça fez o favor de arremessar o objeto para longe ao tentar acertar o oponente, gerando uma clara desvantagem novamente. Em pouco tempo, ela é subjugada pela samurai, então, como suas últimas palavras, ela pergunta para a espadachim se por acaso ela faz chapinha no cabelo. Nesse meio tempo, a massa de energia em torno daquela esfera verde finalmente eclode e desaparece, então a líder do experimento abre um sorriso. Quando os soldados de Gotham controlam a Arlequina, um deles avisa a samurai que o Coringa escapou. Como sempre, sua amada promete que vai encontrar seu caminho de volta pro amor da sua vida. De volta à sala de operações, com todos os envolvidos absolutamente exaustos, a mulher que encabeça o projeto comemora a abertura de um portal para um novo mundo. 6 meses depois, em uma das bases da Argus, uma agência governamental, um homem reclama com a superiora que se alguma coisa der errado no plano dela, vai sobrar para ele, porque tudo isso se trata de supervilões. Em resposta, a chefe ressalta que desde que esse homem assumiu o cargo, existe uma suposta falha na quantidade de suprimentos que deveriam entrar e sair do asilo. E para que não haja nenhuma investigação mais profunda sobre esse pequeno problema, o homem deve calar a boca e fazer o que ela mandar. Logo a mulher manda abrir a
porta onde estava a Arlequina presa. A garota pede pro pessoal esperar a melhor parte do desenho acabar, porém a chefe da Argus invade a cela e obriga a palhaça a fazer um trabalho pela agência do governo. O homem que tanto cuidou da Arlequina na prisão tira satisfação com ela, apertando o rosto dela com a mão e pedindo pelo menos um obrigado pelo tratamento especial. Então a garota dá um chute no saco do sujeito, dizendo que só um homem nesse mundo tem acesso ao corpo dela, tanto romântico quanto fisicamente. Ao controlar a prisioneira com o taser, a chefe manda o guarda abrir as próximas celas, então ele volta a dizer que é loucura libertar toda essa escória. A mulher concorda porque é impossível mudar o mundo sem um pouco de loucura. Dentro de algum tempo, a Arlequina desperta ao lado de um sujeito e diz que preferia uma injeção na testa do que ter acordado olhando pra cara feia do homem que estava ao lado dela. O homem reclama de que não poderia ter caído num buraco pior do que do lado dessa louca. Então outro rapaz corrige a postura do sujeito, porque isso não é jeito de tratar uma dama. Querendo saber quem é aquele cara exibido, os dois se aproximam do rosto dele, e ele se sente ofendido por não ter sido reconhecido, já que é um ator. Fora os três, um esquisito com saco na cara afirma que precisa dessa máscara para não comprometer a missão, afinal essa é uma causa nobre que não pode ser desperdiçada. Em seguida, um agente ironiza o fato dos prisioneiros estarem se dando bem logo de cara, mas o homem culto só quer saber se já tá na hora de sair desse vagão imundo e esticar um pouco as pernas. Pra sorte dele, de fato todos já chegaram ao destino, e agora era a hora de ouvir a chefe da Argus, Amanda Waller. Waller informa que os 5 criminosos irão trabalhar em uma missão pro governo, ao lado do agente Adam, e caso a missão seja um sucesso, os prisioneiros terão sua pena reduzida. O objetivo é criar e proteger uma série de cabeças de ponte que servirão de base para a realização de pesquisas e a exploração de recursos de uma certa região. Um dos prisioneiros pergunta por que diabos eles trabalhariam pro governo. Então Amanda explica que implantou bombas no pescoço de todos que podem ser ativadas no momento em que ela quiser. Além disso, elas funcionam através de ondas de sinal. Se alguém sair do perímetro estabelecido, também vai virar sopa depois de 72 horas. Em outras palavras, quem não obedecer às ordens dela morre. Ainda por cima, Amanda menciona que um deles tem uma filha, então o pai fica furioso e garante que vai matar aquela mulher se alguém encostar um dedo na cria dele. Porém, com a clara vantagem na negociação, Amanda percebe que estão todos de acordo em cooperar e desliga. Sem demorar, Adam informa que os integrantes da equipe devem usar os equipamentos que estão nas caixas de madeira e se preparar para a missão nesse exato momento. A propósito, um deles pergunta cadê o quinto integrante do grupo, e logo um estrondo acontece no avião. Adam vai ver o que é e os 2 pilotos estão mortos, além do vidro da frente estar quebrado. O oficial tenta pilotar o avião, mas sem sucesso, então todos caem em terra. Do lado de fora, uma guerra entre 2 civilizações estranhas acontecia, e um comandante humano vê a queda do avião e vai checar a estranha invasão em seu mundo. A Arlequina dá uma olhada no agente Adam e nota que ele também morreu, e uma espada fincada no avião permite que ela corte suas amarras. Sem saber onde tá, ela pisa fora do veículo e quase cai num céu sem fim, mas é salva pelo colega na hora H. Já quanto ao metido a bonitão, para arranjar um caminho decente para vazar daquele avião, revela um braço enorme de barro que destrói uma das portas. De boca aberta ao verem que se trata de um meta humano, os outros descobrem por que só aquele cara tinha aquele mecanismo de proteção cabuloso. Ao pisarem fora do veículo, eles veem um dragão voando pelos céus, e a Arlequina pergunta se eles foram parar no mundo do Senhor dos Anéis por acaso. Observando a batalha de longe, o sujeito com o braço de barra elogia o set de filmagens desse lugar, mas não consegue identificar qual estúdio que produziu isso tudo. De repente, os monstros que lutavam se aproximam dos invasores, confusos com a máquina de aço que eles trouxeram e suas aparências estranhas. O Homem de Barro pergunta cadê o produtor desse filme, então um dos javalis alienígenas dá o recado ao quase ficar sua lança no meio do rapaz. Perante esse gesto, a Arlequina vê que claramente são criaturas hostis, então se prepara para enfrentar eles, ao passo que o Tubarão Rei se revela com toda a sua fúria, atacando os inimigos sem hesitar. A Arlequina entra no show da mesma forma que o Homem Capuzado se junta à luta contra aqueles porcos selvagens extraterrestres. Com um discurso bem convicto, o Justiceiro afirma que vai aniquilar com um banho de sangue todos aqueles que se opuserem à paz. Em outro canto do conflito, o Cara de Barro dá as caras e expressa sua verdadeira e monstruosa face, que ele usa para esmagar mais oponentes em volta. Por último, o Pistoleiro mira no líder da legião inimiga para acabar com a brincadeira, porém sua visão é ruim demais, então ele escala o avião para pegar um disparo limpo. Com sua pontaria sobrenatural, ele acerta o meio da testa do chefe dos porcos, fazendo os outros fugirem. Em seguida, os humanos desse mundo surgem novamente e o comandante deles se sente ameaçado ao ver aquele tubarão humano comendo cadáveres no campo de batalha. O Pistoleiro atira na espada do homem e convence ele de que os dois estão do mesmo lado, inclusive aquele tubarão gigante ali. No entanto, o guerreiro desconhecido usa magia para recuperar sua espada, surpreendendo a todos. Então o Cara de Barro alega ter percebido o que está acontecendo. Ele usa suas habilidades como ator para informar que veio em paz para esse mundo, enquanto celebra que finalmente foi abençoado com um papel de verdade. A Arlequina pergunta que papo é esse, então ele se vira e menciona os dragões, orques e magias para todo lado.
lado. Então revela que esse só pode ser o mundo de Alice no País das Maravilhas. Por outro lado, como estão dizendo por aí, também pode ser um Isekai. Convicto disso, o cara de barro pede para ser levado ao rei dos habitantes desse mundo, porque veio trazer paz para essas terras. No entanto, ele acaba atrás das grades junto do resto dos seus colegas de missão. Enquanto isso, em algum canto desse planeta misterioso, a samurai informa a um grupo desconhecido que os novos intrusos chegaram. Em meio à pobreza de uma das vilas ao redor daquele lugar, uma carroça mais cara que a redondeza inteira carregava a rainha, atraindo o povo local, que morria de fome e pedia desesperadamente por qualquer comida que a pomposa monarquista poderia conceder. Ao redor da carruagem, os guardas empurravam a população com fome, protegendo a monarca que ia em direção ao seu castelo. Lá dentro, numa reunião entre a nobreza e a alta patente do exército, todos desprezavam os porcos e a incapacidade deles de reagirem perante a vossa majestade, que marchou as linhas de frente para elevar o moral das tropas. Por isso, um nobre sugere que uma enorme celebração seja feita, porém Cecil, um dos oficiais, reclama que o povo que passa fome deveria ser prioridade ao invés de festas mesquinhas. Cínicos, os nobres questionam se por acaso é errado comemorar a vitória dos soldados ou até mesmo a glória da rainha. Logo a própria se pronuncia ao declarar que essa batalhazinha não pode ser considerada uma vitória, e só quando todos os brutos desse império tiverem sido exterminados que essa guerra terá um vencedor. Por falar nisso, por mais que a intervenção daqueles intrusos desconhecidos tenha sido determinante no último conflito, a rainha exige que todos continuem presos, porque considera essa uma causa muito banal. Cecil argumenta que eles poderiam ser usados a favor do império. Então a rainha responde que esse homem ficou se achando demais depois que salvou o reino e ganhou a armadura sagrada pelas mãos da princesa. Sem saber o que argumentar, o cavaleiro fica em silêncio. Então a rainha dispensa todos e avisa que quer planos para a próxima batalha na mesa dela até amanhã. A princesa Fiona insiste no assunto que Cecil trouxe à tona e considera a possibilidade dos intrusos serem enviados do império. Porém a rainha volta a lembrar que já encerrou esse assunto. Mais tarde, observando as crianças do vilarejo brigando por um pedaço de pão, Fiona olha para dentro do seu quarto e se sente mal ao ver a comida quente e bem preparada que ela recebe todos os dias, mesmo que faça tempo que ela mesma não coloque nenhum alimento para dentro da barriga. A pedido da princesa, Cecil aparece e vê, mais uma vez, o prato da moça cheio. Então ele diz que ela se privar de comer não vai fazer com que a população seja alimentada. Sem querer entrar no assunto, Fiona argumenta que perdeu o apetite de novo, enquanto pede a ajuda do cavaleiro. Na próxima cena, em algum interrogatório, um guarda comenta a ficha da Arlequina, mencionando o nome real dela, Harleen Quinzel, ex-psiquiatra do asilo Arkham, onde se apaixonou pelo Coringa durante a sentença dele por lá e ajudou ele a fugir. Um dos oficiais considera que esse não é um comportamento muito inteligente para alguém com doutorado, e que essa palhaça deve estar querendo viver alguma fantasia distorcida como a heroína de um romance. Diante da risada dos homens, ela devolve a provocação ao comentar que guardas de prisão são fracassados que não conseguiram entrar para a polícia. Então os dois perdem a paciência e eletrocutam a mulher. Porém, como sempre, lá estava Coringa para salvar sua querida, estendendo sua mão para salvar o dia dela. Entretanto, tudo não passava de um sonho e Harley Quinn acabou passando a noite inteira em uma cela de prisão, tendo cada vez mais certeza que a realidade é um pé no saco. Enquanto isso, o pistoleiro adoraria saber o que diabos está acontecendo. Então o cara de barro avisa que eles não são queridos por ali, já que estão presos. O pistoleiro agradece pela incrível conclusão do Sherlock Holmes de argila, mas seja como for, cara de barro acredita que eles deveriam estar sendo tratados como heróis, já que foram eles que venceram aquela batalha. Por isso poderiam estar mudando o destino do reino com seus serviços heróicos, ao invés de apodrecer atrás das grades. Como não é bem o que está acontecendo, o ator considera que o roteirista dessa história não compreende os princípios básicos de uma narrativa. Escutando aquilo, o pistoleiro entende por que nunca ouviu falar desse ator, já que deve ser só um estrelinha desconhecido que fica pedindo para mudar cada detalhe do roteiro que ele não gosta. Interrompendo a discussão que formou a partir disso para uma causa mais urgente, o pacificador ressalta que nesse exato segundo fazem 12 horas desde que o helicóptero deles caiu, ou seja, se Amanda tiver dito a verdade sobre os explosivos que eles carregam, o grupo tem apenas 60 horas para voltar pro helicóptero antes que suas cabeças explodam. Confusa, Arlequina achava que esse cara estava trabalhando pro governo, mas ele explica que trabalha apenas pra paz e justiça, e caso Amanda possa oferecer isso de alguma forma, ele não vai hesitar em fazer parte. De qualquer forma, o cara de barro não sabe como vai ser o desenrolar dessa história, mas ele não acha que ficar ali vai trazer algo de bom, por isso se levanta em direção às grades e atravessa a cela com sua forma de argila para dar um pequeno empurrãozinho na narrativa, chegando na parte onde o herói deixa seus amigos para trás e cresce com o sacrifício deles, um belo clichê de qualquer filme que preste. Revoltados com esse discurso ruim, os demais gritam pelos guardas, alertando sobre uma fuga. Então os guardas chegam e colocam uma algema no ator que anula os poderes dele. Na sequência, os prisioneiros são levados para sua primeira refeição na cadeia, apesar de não saberem dizer exatamente o que foi servido para eles. O pistoleiro pergunta se agora o cara de barro vai fazer o favor de escapar com todo mundo junto, mas ele lamenta que isso não seja mais possível. De repente, um grupo de orcs enormes aborda os protagonistas e avisa que esse é o lugar deles, e que os desavisados estão infestando os bancos com o cheiro podre dos
os humanos. O idioma que os monstros falavam era algo incompreensível, porém o pistoleiro acredita que a comunicação numa prisão seja igual em qualquer parte do mundo, por isso já se levanta. O cara de barro comenta que teria sido melhor eles terem acordado o tubarão para resolver esse impasse na porrada, mas não tiveram sorte nisso, infelizmente. Por essa razão, o rapaz vai ter que usar seus dotes de atuação mais uma vez, elogiando o líder dos ogros pela postura imponente que atrai o olhar de todos em volta. O pistoleiro questiona se o cara tá entendendo o idioma dessas criaturas, mas o ator ensina que tá apenas sugerindo a fala deles através das expressões faciais do ogro, uma habilidade básica no ramo da dramaturgia. No entanto, o monstro não parecia estar na mesma vibe do homem, então mete um murro na cara dele e cai na gargalhada junto dos parceiros. Mesmo com essa demonstração grátis de força, a Arlequina desafia o ogro ao arrotar na cara dele e jogar sua tigela na mão do monstro. Furioso, o ogro ataca a garota, que consegue reagir à altura, enquanto o pacificador faz o seu trabalho com os outros dois. Após a pose de vitória, os guardas chegam e pedem a varinha, desesperando os prisioneiros em volta, o que deixa os humanos confusos. Logo, os seguranças chegam com clavas mágicas que flutuam os briguentos e subjugam todos. Como punição, um dos guardas exige que todos sejam levados para celas disciplinares. Jogada lá com o resto da equipe, a Arlequina tá de saco cheio desse negócio bizarro que esses caras usam para manter ele sob controle, e o pistoleiro lembra que o cara de barro disse que magias e essas porcarias eram possíveis nesse tal de Isekai. Em seguida, em um canto escuro da cela, um homem se apresenta como Rick Flag, um agente da Argus, e reconhece a Arlequina, a parceira do infame Coringa, o palhaço do crime de Gotham. Diante da surpresa dos colegas de equipe da Harley, que não sabiam que ela era essa figura conhecida no mundo do crime, Rick menciona também o nome de cada um dos membros do grupo, e supõe que eles sejam os novos reforços que Amanda disse que enviaria. A Arlequina pergunta que papo é esse, então Rick explica que eles não foram os primeiros a serem enviados pelo governo a esse mundo. Rick foi o responsável por liderar o primeiro esquadrão encarregado de realizar contato com o planeta novo, esse que é ligado com a Terra através de um portal. Essa informação alegra o cara de barro, que confirma sua suspeita que isso era um Isekai. O pistoleiro questiona o motivo deles terem escolhido esse lugar, então o agente da Argus ressalta que o governo está disposto até a descer pro inferno em busca de recursos naturais, porque o monopólio americano no mercado internacional é o que mantém de pé o orçamento para a máquina de guerra. Dito isso, o pistoleiro percebe que ele e seus colegas foram enviados para essa missão sem futuro, sendo um monte de criminosos descartáveis, como se tivessem num esquadrão suicida. Falando nisso, Rick Flag supõe que a Katana seja líder dessa equipe, já que ele teria que ser substituído. A Arlequina avisa que o responsável era um sujeito chamado Adam, que virou comida de porco no helicóptero. Fora isso, o pacificador não esquece de mencionar a bomba que eles têm no pescoço. Então o agente do governo afirma que vai ajudar eles a escapar, porque acredita que o sinal que controla as bombas deve vir do outro lado do portal, e o esquadrão deve ser levado até lá antes que o pior aconteça. Os novos detentos reclamam que não podem confiar no cara que trabalha para a organização que implantou uma bomba neles, mas como bem lembra Rick Flag, eles não têm muita opção nesse momento. De repente, o tubarão rei desperta do seu longo sono e sente o cheiro de sangue ao seu redor, morto de fome mais uma vez, por isso se aproxima do grupo de humanos, que se desesperam. Numa tentativa de controlar a fera, Rick cita a palavra Nanaue, que é o verdadeiro nome do animal. O agente, se aproveitando do cérebro de criança que o tubarão tem, avisa que tem muita comida do lado de fora, e que ele poderia pegar com todos os seus amigos de dentro da cela, já que todo mundo ali também tá com fome. Sem demora, o animal força a barra da cela, e sob o incentivo dos colegas de prisão, ele liberta todo mundo. Um dos guardas chega na mesma hora e prepara sua varinha para prender o fugitivo, porém o atirador usa uma pedra como um projétil para atordoar o segurança, para depois a Arlequina usar a varinha como taco para destroçar o sujeito. Aproveitando a situação, o cara de barro pega a chave da sua algema mágica e ganha seus poderes de volta. Com eles, o anti-herói abre todas as celas da prisão com suas chaves de argila, e observa que é até mais forte do que o normal nesse mundo estranho. Tendo soltado todos os prisioneiros, o esquadrão suicida incentiva cada um deles a lutarem por sua liberdade, porém todos teriam que encarar mais uma vez o desafio dos guardas com suas varinhas mágicas. Do mesmo jeito de antes, o esquadrão é imobilizado por aquele feitiço misterioso, mas os criminosos conseguem escapar dessa vez e reagir com seus poderes, dando continuidade à fuga. Abrindo espaço por cada corredor na base da violência, humanos, ogros e tubarão se uniam para formar um motim que concederia aos presos a chance de alcançar o exterior daquela masmorra. Enquanto isso, Cecil é transportado por uma das carruagens do reino e se lembra do pedido de mais cedo da princesa Fione. Na ocasião, ela expressa sua vontade em conversar com aquela garota invasora e o grupo dela, porque eles foram os responsáveis por alterar o rumo da batalha anterior, como dizem os relatórios. Cecil sabe que disse, na reunião com a rainha, que os prisioneiros poderiam ser importantes, mas ele estava falando das armas desses intrusos, porque em uma guerra todos os envolvidos devem fazer de tudo para conseguir a vantagem no conflito. Entretanto, ninguém sabe quem são aquelas pessoas, e isso pode ser extremamente perigoso, ainda mais para alguém como a princesa. Porém, ainda assim, Fiona insiste para conversar com aquele grupo, porque quer ajudar da maneira que pode para acabar de uma vez por todas com essa guerra sem
enfim, seja lá o que for eles tiverem planejado, ao chegar de frente para a prisão, Cecil vê o lugar tomado por bandeiras e pichações. Do lado de dentro, os prisioneiros faziam a festa, até que a Arlequina vê a chegada dos visitantes. Nick Flag tá furioso por ver seus colegas de missão perdendo tempo nessa palhaçada. No dia seguinte, a guerra entre as raças continua a todo vapor, com Cecil liderando mais uma ofensiva dos Cavaleiros Reais contra os inimigos da coroa. De longe, a Arlequina observa a cena com seu binóculo e pergunta pro pistoleiro qual dos lados vai levar vantagem. Então ele conta que quando tava no exército, o comandante disse uma vez: nunca ataque o inimigo de frente, a não ser que você não saiba pensar. Ao perguntar pro pacificador quanto tempo eles têm, o pistoleiro ouve que são exatas 30 horas a partir de agora. Segundo o pistoleiro, não é o bastante para elaborar um plano de ataque, o que é uma pena, porque é evidente que as feras têm um líder de primeira. Falando nisso, o comandante das forças animalescas acompanha um confronto ao mesmo tempo em que canta a vitória das suas adoráveis feras. Um dia antes, ao chegar na prisão onde o Esquadrão Suicida foi preso, Cecil pergunta o que diabos está acontecendo. Ao dar mais alguns passos à frente, ele é quase atingido por uma pedra. De repente, os prisioneiros surgem para mostrar quem manda nesse lugar agora, enquanto todos os monstros se enfurecem com a presença dos cavaleiros. Cara de Barro percebe que esse é o cara que capturou eles, fazendo a ficha da Arlequina cair. Cecil esbraveja ao ver a traição contra o reino. O pistoleiro debocha do cavaleiro, dizendo que ele vai perder ainda mais cabelo se continuar com esse estresse todo. Então o guerreiro perde a paciência e saca sua espada para arremessar contra a Arlequina com uma magia. No meio do caminho, o Tubarão Rei engole a arma, porém Cecil chama ela de volta com outro feitiço e arrebenta a barriga do Nanaue com isso. Apesar do grave ferimento, o tubarão é curado logo depois, então a situação volta a ficar hostil numa proporção ainda pior. Para acalmar os ânimos, Rick Flag bota a cara e avisa que comprar essa briga vai colocar a coroa na cola deles dali até o portal. Dito isso, Rick manda deixar a treta com ele, então se comunica com Cecil no idioma dele, surpreendendo o cavaleiro. Rick aprendeu muitas coisas enquanto teve preso, e essa língua estranha foi uma delas, mesmo que não tão bem. Tanto não é fluente que ele acaba chamando o Cavaleiro Real de feioso sem querer, dizendo que Cecil é um fedorento que deve levar eles até seu chefe bobo. Revoltado, Cecil manda os prisioneiros voltarem para suas celas, então Rick questiona, querendo falar outra coisa, se o fedor do cavaleiro impediu que ele ouvisse direito. Vendo que o guerreiro real tá ficando maluco, o pistoleiro pergunta pro Rick se ele tem certeza que sabe falar esse idioma, mas o cara insiste no que aprendeu com os orcs na prisão, deixando Cecil irado ao ponto de levantar a espada com ódio pra cima dos criminosos. Porém, antes de atacar, ele se lembra das palavras da princesa, quando ela pediu pessoalmente pra conversar com a garota que foi presa pra resolver a situação do seu próprio jeito. Então, pra surpresa dos seus soldados, ele guarda sua espada e manda os prisioneiros seguirem ele. Feliz por ter convencido um homem, Rick diz sem querer que agora o tolo entendeu, e Cecil se segura pra não exterminar todo mundo ali mesmo. No caminho pro reino, os convidados indesejados foram agraciados com sacolas na cabeça que são tiradas assim que eles chegam na sala do trono. O pistoleiro fica de cara com o tipo de paisagem que ele pensou existir nos filmes, mas pra Arlequina isso não é diferente da prisão onde ela tava. Enquanto o tubarão mordia as nuvens rosadas que permeavam o salão, os nobres locais ficavam de boca aberta ao verem em pessoa os seres que viraram o jogo para eles no último confronto contra os monstros. Antes de receber sua majestade, Cecil avisa os convidados que eles devem tomar cuidado com o que falam. Logo a rainha senta no seu trono ao lado da princesa e joga um feitiço sobre todos os forasteiros que traduz o que eles dizem, fazendo com que todos se entendam. Por mais que a Arlequina acabe pensando que aprendeu o idioma estrangeiro de forma milagrosa nesses poucos dias em que teve lá, Rick Flag toma a frente e agradece humildemente pela audiência de hoje, e em seguida pede um favor urgente para a soberana desse mundo. A rainha questiona como meros prisioneiros acreditam estar na posição de pedir favores, e os nobres em volta fazem a mesma pergunta, ressaltando que essa ralé já teve sorte de poder falar com vossa majestade. Então, para empatar o jogo, Rick fala que tem informações importantes para a rainha, mas em troca, ele pede para circular livremente caso passe o que sabe. Para dar um aperitivo, Flag ressalta que o Império tem se fortalecido durante a guerra, ainda mais depois que eles substituíram os superiores que lideram suas tropas. Quando a rainha responde que já sabe bem disso, Rick acrescenta que esses novos oficiais vieram de outro mundo, o que ninguém sabia até então. Arlequina dá uma de entendida e presume que o grupo mandado antes deles não foi bem de soldados, por isso Rick manda ela ficar calada. Pegando a deixa, o pistoleiro supõe que o grupo anterior também era um esquadrão suicida, e Cara de Barro chuta que os caras abandonaram o Rick Flag e decidiram fazer a festa nesse mundo agindo sobre os próprios termos. Dito isso, a rainha entende que o péssimo momento do reino na guerra é por conta da incompetência desse homem diante dela, então os guerreiros em volta desembainham suas espadas contra os prisioneiros, deixando a Arlequina feliz da vida, já que adora quando as coisas dão errado. Foi então que o pacificador toma a palavra e garante que eles farão de tudo para corrigir esse erro, por isso ele se prontifica a enfrentar
enfrentar qualquer batalha para cumprir esse objetivo. O pistoleiro ameaça reclamar dessa decisão do colega, mas a rainha já tinha aceitado esses dizeres como a verdade do grupo, então exige que todos os criminosos provem que estão dizendo a verdade. Caso contrário, Rick Flag perderá sua cabeça. Cecil avisa que pode ser desastroso deixar essas pessoas lutarem pelo reino, mas a soberana ressalta que foi o próprio oficial que trouxe eles até ela. Além do mais, essa situação não existiria se os soldados sob o comando dele não tivessem feito seu trabalho direito. Dito isso, Cecil engole seco e fica quieto. Logo enquanto o Esquadrão Suicida se despede ironicamente do Rick Flag, o homem implora para eles cumprirem a missão, até porque só eles sabem onde o portal fica. Por essa razão, se eles não colaborarem, a cabeça de todo mundo vai explodir feito balão em final de festa de criança. Após escutar essas palavras, Arlequina percebe que tá com fome e volta sua atenção pro que ela deveria comer nesse momento, enquanto lembra a rainha que é mais fácil eles trabalharem com seus equipamentos. Assim o esquadrão tem acesso ao seu material depois desse longo tempo separado das próprias coisas. Ao colocarem seus trajes, todos se sentem mais seguros de que agora as coisas estão correndo como deveriam. Algum tempo depois, eles são deixados em frente a uma das batalhas que toma conta desse mundo. Cara de Barro pergunta se rola deles darem apoio, mas o pistoleiro lembra bem que aquele comandante calvo de cabelo rosa mandou eles ficarem fora disso, porque as forças reais vão dar conta de tudo, uma vez que eles não aceitam a ajuda de forasteiros. Cara de Barro insiste que ajudar vai fazer o esquadrão ser visto com bons olhos perante o reino, mas o pistoleiro dá uma sacada na ferocidade daqueles animais lutando e acha melhor ficar de boa por ali mesmo, enquanto imagina como deve ser o treinamento dessas bestas. A Arlequina não acha que isso se deve ao treinamento, e sim à lavagem cerebral e coerção. Por exemplo, as feras da retaguarda já estão feridas mesmo sem terem lutado, e mesmo assim, parecem não se importarem nem um pouco com a própria dor. Cara de Barro comenta que isso tem cheiro de experiência própria, então a mulher conta sem nenhum constrangimento que essa é a história da Harley Quinzel antes de se libertar. Falando nisso, o pistoleiro reflete sobre lavagem cerebral e grupos de criminosos indispensáveis como eles. Tudo isso soa estranhamente familiar. Pensando nisso, ele acredita que sabe quem é o líder desses homens fera, e imagina que vai conseguir conversar com o cara, porque já salvou a pele dele uma vez. Mais pra frente, pra entrar na fortaleza, Cara de Barro abre um buraco na muralha. Então o pistoleiro pergunta se ele não poderia fazer a mesma coisa com o castelo inteiro e resolver esse negócio de uma vez por todas. Porém, o herói de lama conta que esse poder de agora ele nem sabe usar direito, porque foi algo que ele percebeu que podia fazer só quando chegou nesse mundo. Escutando isso, a Arlequina lembra que sentiu algo parecido na fuga da prisão. De toda forma, o homem acredita que seus poderes não funcionam muito bem nesse ambiente porque não tem umidade o bastante. O pistoleiro comenta que esse poder parece meio inútil, mas o Cara de Barro ressalta que é importante todo protagonista ter um calcanhar de Aquiles. Logo eles invadem a fortaleza e matam cada fera que tinha pelo caminho, abrindo o caminho passo a passo até o topo da torre onde estaria o líder dessa horda de homens fera. Sem demorar muito, eles alcançam o destino e encontram um alvo, que observava o embate com atenção. Assim, o chefe das feras comenta que não imaginava que alguém poderia passar pela sua defesa, mas o pistoleiro responde que não veio pra lutar, afinal eles são camaradas. Ao dizer isso, ele chama outro homem pelo nome, Caça-Ratos. Apesar da recepção calorosa, o rato fica possesso ao ver aquele indivíduo diante dele. Conforme ele se lembra do pistoleiro, o que vem na mente é o tempo que eles passaram juntos na prisão. Em um dia qualquer na penitenciária, dois homens enchiam o saco do rato, mas o pistoleiro defendeu ele, dizendo que o cara ama ratos. Assim como esses dois que se juntam com a mesma espécie quando querem azucrinar os outros. Fora isso, ele assume que o caça-rato fede igual lixo e é mais feio que roubar dinheiro da avó, mas pelo menos ele não fica por aí dando uma de machão pra cima dos outros. Por fim, ele manda os caras vazarem, o que eles fazem. O problema é que o cara acaba esculachando um amante de ratos sempre que queria defender ele, apesar de não perceber isso. Onde quer que tivesse, ele enxergava o sujeito como se fosse um alienígena, e foi exatamente isso que fez o apelido dele pegar. Por essas e outras, o líder dos Homens Fera odeia com todo o coração o pistoleiro. O ódio era tanto que ele dá ordens bem claras de que não quer nenhum osso sobrando dos restos mortais desses invasores. Nesse instante, o topo da torre vira uma extensão do campo de batalha, e os monstros não param de chegar para atacar o esquadrão suicida. O pacificador acredita que o rato seja a fonte disso tudo, por isso dispara contra ele, mas os lobisomens estão dispostos a dar a própria vida para não deixar seu chefe ser atingido. Inconformado com a forma como está sendo tratado, o pistoleiro pergunta se é por conta do que aconteceu quando o sabonete escorregou no chuveiro da prisão. Então o caça-rato endoida de vez e evolui suas feras para monstros ainda mais poderosos. Feito isso, o Cara de Barro pede a contribuição do pistoleiro para jorrar a água das caixas acima da torre, e assim que seu pedido é realizado, o Homem de Argila aproveita a umidade para abrir um buraco abaixo dos inimigos, derrubando todos eles, menos o líder. Então o pacificador atira mais uma vez no rato, porém Katana salva a vida do homem em cima da hora. Ao ver aquela mulher de novo na sua frente, a Arlequina fecha a cara com força. No meio do campo de batalha, Cecil vê a fortaleza caindo aos pedaços, e o
o cara de Barra admite que exagerou um pouco. Após todo o confronto, o comandante real explica com raiva que esse forte era deles. Então o pistoleiro vira as costas e responde que é só bater uns pregos que tudo volta a ficar de pé, ao contrário do cabelo do Cecil, que já se foi tudo de uma vez. Acompanhando o confronto de longe, a princesa vê que estava certa ao pensar que os forasteiros seriam úteis. Enquanto isso, Katana se dispõe a ajudar o rato, e ele promete se vingar do esquadrão suicida. Algum tempo atrás, Capangas invadiu um esconderijo do Coringa para um acerto de contas. Acompanhando a movimentação dos bandidos pelas câmeras, o palhaço questiona sua esposa se ela conhece o truque para caçar ratos, mas ela tá mais interessada em falar sobre algo mais saboroso, tipo pudim ou feijoada. O Coringa entende o asco da mulher por ratos, porém é preciso ressaltar que essa cidade está infestada deles, e uma vez ou outra, eles acabam batendo na sua porta. Por isso é sempre importante manter em mente a forma mais prática de acabar com esse tipo de escória, e o palhaço sabe muito bem como fazer isso. Após acordar do seu sonho, a Arlequina confessa que dormiu que nem um bebê, mas o resto do grupo não parece tão acomodado na prisão. Rick Flag questiona se eles fizeram mesmo um trabalho bem feito, porque o acordo era ganhar liberdade caso os resultados fossem entregues, e o pistoleiro admite que eles passam um pouco do ponto, mas acredita que eles fizeram o que foi pedido. Seja como for, segundo as contas do pacificador, a bomba injetada no pescoço deles vai explodir em 12 horas. Por isso, o pistoleiro acredita que a pior coisa que eles fizeram foi bancar os bonzinhos e aceitar trabalhar com os outros só pra terminar atrás das grades de novo. Então, pra surpresa de todos, a princesa do reino aparece na cela deles. Cara de Barro dá uma jogada de charme pra cima da mulher. Então o líder não oficial do esquadrão empurra o galã pra questionar quando diabos eles vão ser tirados dessa cela. Infelizmente, Fiona não tinha essa resposta, apesar de achar que todos deveriam ser tratados melhor por terem prestado um serviço à coroa. Fiona chega a pedir perdão, mesmo que os prisioneiros talvez não vejam honestidade nesse pedido. Mudando de assunto, a Arlequina deixa claro que percebeu o quanto a princesa fica olhando pra ela direto, por isso quer saber o que a mulher quer. Os colegas perguntam o motivo dessa irritação toda, e a palhaça explica que tem raiva desse povo que é tímido demais pra dizer o que pensa, e tem medo da opinião dos outros. Cecil chega em seguida pedindo pra princesa não se aproximar dessa cela sem escolta, mas pra surpresa de todos, o oficial trazia as chaves pra libertar os prisioneiros a pedido da rainha. Na sequência, há muitos anos atrás, crianças se aventuravam pelos telhados das casas pra encontrar o ponto mais alto da vizinhança, que dá acesso à vista mais bonita pros arredores. Phil, a garota loira, é perguntada se a casa dela não é mais alta que isso, mas quando ela confirma, um dos garotos lembra que ela tá disfarçada de plebeia, por isso tem que agir como uma. A propósito, Phil pergunta pro garoto como tá o irmãozinho dele, Noel, que tava doente. O garoto responde que ele até melhorou, mas o preço do pão subiu e poucas pessoas têm grana pra pedir o serviço dele de limpar a chaminé, o que deixa sua família sem dinheiro pra tratar o pequeno. De repente, um servo da Phil chama ela pra voltar pra casa, enquanto as crianças lamentam que essa guerra parece que não vai acabar nunca. Aliás, tá acontecendo uma batalha perto das montanhas nesse exato momento. Ao voltar pra casa, Fiona leva uma bronca da mãe por ter fugido de casa e se misturado com os plebeus. Cecil tentou encobrir a garota, porém os guardas deduraram a jovem nobre. A rainha ensina a filha que ela possui o status da realeza e possui deveres diferentes dos cidadãos comuns. Fiona pergunta que deveres são esses, então sua mãe responde, já de costas viradas, que é acabar com a guerra. Dias depois, mesmo com o esporro da rainha, Fiona visita o túmulo do irmão do seu grande amigo, Noel, que morreu por falta de assistência médica. Se lembrando desse dia terrível, a princesa demora a perceber que Cecil tá chamando ela pro conselho de guerra que acabou de começar. Durante a reunião, os presentes acompanham a movimentação de hordas gigantescas de homens-fera que assusta a todos. Cecil informa que o exército imperial tá marchando rumo à planície, passando por essa floresta que foi vista na projeção mágica. As feras estão se movendo lentamente, mas as forças deixadas para proteger a fortaleza recuperada não são bastante para enfrentar esse número. Portanto, se não agirem, eles vão perder a fortaleza e permitir que os inimigos atravessem a ponte em no máximo 2 dias. Interrompendo a reunião, a Arlequina pergunta por que ainda tá algemada, deixando os nobres nervosos com essa ousadia, enquanto a rainha acha irônico o fato da prisioneira levantar a voz depois de destruir uma estrutura tão importante pro reino. Logo a majestade pergunta pro Rick Flag quem são esses oficiais inimigos que vieram de longe, mas antes o homem quer saber os motivos que levaram a essa guerra para entender melhor a situação onde se encontra. Cecil conta que o reino tá em guerra contra as forças imperiais há várias décadas. No início os conflitos se resumiam a pequenos conflitos, mas a situação piorou nos últimos 6 meses porque os elfos e os homens-fera traíram o reino e se aliaram ao império, levando em conta que antes eles eram súditos do reino. O pistoleiro entende o lado dos traidores, já que se heróis de guerra como o Esquadrão Suicida estão sendo tratados igual lixo, imagina os plebeus. Diante dessa explicação, Rick presume que foi o caça-rato que fez os homens-fera traírem o reino. Esse homem tá liderando o exército fera e era conhecido no mundo de onde veio por ter o poder de se comunicar com ratos. O pistoleiro acha isso ridículo, já que esse maluco era um pamonha na prisão. Então Rick manda ele calar a boca, porque precisa inventar alguma coisa logo para eles serem liberados. O pistoleiro insiste e pergunta por que os miolos do rato não foram estourados, já que ele fazia parte
parte da equipe enviada anteriormente e também veio com uma bomba, mas Rick explica que as bombas foram desarmadas sem que ninguém do governo soubesse, e por isso eles colocaram contagem regressiva dessa vez. A rainha já ia dizer que o esquadrão vai voltar pra prisão, até que a Arlequina se lembra da lição do Coringa pra caçar ratos. Sem outra alternativa, o esquadrão aposta na ideia da garota e planeja rapidamente um plano inicial, mas pra fazer qualquer coisa diante de um exército tão grande, Rick pede pra rainha parte das tropas dela. Mais uma vez, os oficiais do reino começam a chiar, enquanto Fiona insiste que a melhor alternativa é dar crédito pra essas pessoas. Cecil alerta a princesa que isso será imprudente, já que os únicos cavaleiros em condições de lutar estão sob o comando dele. Sendo assim, Arlequina lembra que existem outros seres dispostos a participar dessa missão. Então mais tarde, Cecil e seus homens libertam os prisioneiros do reino que, sem outras opções, aderem ao exército para ganharem sua liberdade. Na liderança dessa unidade, Arlequina motiva todos a darem o máximo de si para não apodrecerem atrás das grades. Enquanto isso, Rick Flag apressa o cara de barro para resolver outra situação e depois dá um esporro no Nanaue por estar comendo a comida do exército. Ele pede pro pacificador dar uma forcinha, mas o cara não move um músculo. Diante disso, Flag vai ficando cada vez mais irritado, mas não tem muito o que fazer a não ser se aliar a esse povo. Para entender melhor a situação dos forasteiros, Cecil pergunta ao homem se ele não acha estranho trabalhar ao lado de criminosos. Então Rick desembucha de vez e pergunta se ele parece feliz por acaso. À noite, Cara de Barro volta após armar as barreiras onde os cavaleiros e ogros do reino devem estar para se protegerem em frente ao forte. Tudo feito às pressas, então não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Quando Cecil descobre que o pistoleiro tá de vigia no telhado, ele pede para deixar essa função com seus soldados, mas o esquadrão deseja manter um membro deles lá, e o pacificador avisa que vai assumir a situação caso ele faça alguma besteira. Mudando de assunto, o Cara de Barro pergunta qual é a da princesa, já que ela parece um pouco mais disposta a cooperar com o esquadrão do que o resto do reino. Então o comandante conta que ela é extremamente bondosa e não existe ninguém mais preocupada com os súditos do que ela. Já Arlequina acha que Fiona é uma bebê chorona fracassada que odeia a si própria, deixando Cecil furioso. Nesse meio tempo, Nanaue fareja os atacantes que se aproximam. Diante disso, o comandante anuncia que vai liderar suas tropas enquanto o esquadrão fica com os ogros. Porém, o esquadrão não parece que tá afim de entrar nessa luta agora, por isso preferem ficar na retaguarda, revoltando ainda mais o Cavaleiro Real. Ao chegar de frente para a fortaleza, o rato estranha aquelas barreiras na linha de frente e os prisioneiros ao redor delas. Apesar disso, ele não se sente ameaçado. Pelo contrário, dá risada da resistência e da tentativa deles de lutarem contra os Homens Fera. Usando seu cetro, o rato conjura uma magia que envolve todos os seus soldados de uma vez só, e aquela visão de um feitiço gigantesco em torno daquela quantidade absurda de inimigos faz os Cavaleiros Reais se perguntarem como podem lidar com isso. Nesse momento, Cecil ordena que suas tropas mantenham foco e não temam a vantagem numérica do oponente, e sim pela vida dos cidadãos que dependem do sucesso dessa batalha para continuarem vivos. Por fim, ele deseja que cada soldado mostre ao inimigo que eles têm orgulho em serem Cavaleiros Reais e que não serão vencidos facilmente. No meio disso, o feitiço do caça-rato afeta cada uma das feras e aprimora a força delas. Furioso, o líder das forças imperiais avisa ao pistoleiro que vai esmagar ele. De repente, um tiro de rifle à distância pode ser ouvido, e a barreira é dissipada. Ainda vivo, o caça-rato ironiza a oportunidade de ouro que o atirador perdeu e manda suas tropas avançarem, mas elas não respondem ao seu comando. Irritado, ele tenta empurrar as criaturas enquanto xinga elas de tudo que é nome, até que vê seu cetro mágico quebrado no chão e surta de vez. Mais cedo, antes do confronto, o pistoleiro passava o plano para os companheiros, lembrando que o caça-ratos não possui o poder de controlar as bestas, e sim aquele cajado que ele carrega, segundo foi observado na retomada da fortaleza. Sendo assim, eles devem trazer o rato para o campo aberto para ficar na mira do atirador. Para garantir que o chefe dos Homens Fera vai exibir o cajado, o esquadrão deve construir barreiras e unir o máximo de forças na linha de frente para forçar o inimigo a fortalecer suas tropas. Nesse momento, o pistoleiro estará preparado para estourar o cristal do cetro. Feito isso, as feras ficam ao redor do rato e fazem aquela cara de que vão resolver a humilhação que sofreram com bastante violência explícita. E é isso que eles fazem conforme vão rodeando o autor da prisão mental deles. Voltando ao Coringa, ele finaliza revelando sua estratégia para caçar ratos. Ao acionar uma bomba, ele explode uma parede que bota de frente a gangue invasora com outra gangue rival. Então usa um alto-falante para botar lenha na fogueira de vez, gritando que é para abrir fogo, o que faz os criminosos agirem no impulso e atirarem uns contra os outros. Escutando o som dos disparos, a Arlequina admira a inteligência do seu homem como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Nesse meio tempo, o Coringa finaliza dizendo que é só botar os ratos para comerem uns aos outros. Voltando ao dia atual, a Arlequina repete a pose que tinha feito naquele mesmo dia, ainda louca de amores pelo seu louco favorito. Então elogia o trabalho do pistoleiro quando ele chega, mas 700 metros de distância não são nada pro atirador, segundo ele mesmo. Apesar disso, ele tá irado porque fez todo tipo de favor pro mal agradecido do caça-rato, e ainda assim foi pago com uma faca nas costas. Por isso, ele tenta passar a mensagem pros colegas de esquadrão que o mundo tá rodeado de pessoas ruins, e todos olham com cara de
bobos pro palestrinha. Enquanto isso, os homens feras se entreolham e tentam entender onde estão, até que enxergam os cavaleiros do reino. O pistoleiro avisa que vai fugir junto dos companheiros, já que cumpriu sua missão por ali. Nessa hora, um soldado avisa ao comandante que os inimigos se renderam. Então a Arlequina decreta o fim do show, ao passo que todos seguem o Rick Flag em direção ao portal. Sem demorar, mensageiros são enviados para informar a vitória para a rainha, mas ao invés de celebrar o grande feito, a soberana expressa um estranho descontentamento. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!